Numa cidade com alma italiana, a recepção à nossa equipe não poderia ser diferente. Le galline tutte matte, per la fermita del gallo, le garoto il polinaro, della rabbia che le garoto rotto il polinaro, naro, della rabbia che lega. Nós viemos até a localidade de Alto Águas Verdes, em Rio do Oeste, na casa da família Campestrini. Aqui se reuniram vários amigos e todos eles têm uma coisa em comum: mantêm viva as tradições italianas que aprenderam com os pais e os avós, principalmente a língua. O seu Aristides conta que quando veio morar aqui na comunidade, muitas pessoas nem falavam o português. Na época a gente tinha dificuldades porque quando eu fui para a escola havia uma necessidade de aprender o português, mas a gente não sabia falar português. Eu até que sabia, eu era um dos tradutores da escola que ajudava os meus amiguinhos a traduzir o italiano ao português para a gente poder ter essa aprendizado, porque o material que vinha para a gente era todo em português. E a gente tinha até era obrigado a mudar a linguagem, até por aquela questão da Segunda Guerra, e que o pessoal não podia ficar de um lado, tinha que realmente amar a pátria brasileira e tinha que aprender o português na marra. Mas foi uma época assim, bastante difícil. O seu Luiz é um estudioso da história de Rio do Oeste e ele conta que o italiano tem um papel fundamental nessa história. Por isso, é preciso manter viva a cultura italiana no município. Eu vejo que nós temos que fazer uma recuperação das nossas tradições, apesar que houve esse longo espaço, que também era proibida a língua, costumes e tudo. Então nós devemos reativar, porque um povo sem cultura é um povo sem identidade. E o verdadeiro homem do presente é aquele que cultua o passado. Então, quer dizer, além do turismo para os nossos netos. A dona Zenaide é outra moradora que tenta manter viva a tradição italiana, tão importante na história de Rio do Oeste. Poucas famílias costumam ainda falar o italiano, que ontem eu estava falando para o meu marido, né? Então, aqui Águas Verdes, como o Aristides citou primeiro, né? Então hoje o Aristides que fala italiano e nós. Eu com minhas irmãs, meus irmãos, nós não sabemos falar em brasileiro. A gente fala em italiano, né? Então, quando nós viemos morar em Rio do Oeste, no 56, eu ia na aula no centro. Então, eu parava numa casa que era os Nardelli. Eles falavam só italiano. E eu tinha que ensinar eles a falar o brasileiro, né? E quando se fala em cultura italiana, não tem como não falar de culinária. Por isso, aqui na casa da família Campestrini, a gente foi recebido com uma tradicional polenta. E o seu Harry conta que a polenta é algo que não pode faltar na casa de uma legítima família italiana. Acima de tudo, nós preservar essa cultura de como foram com nossos antepassados. Quando eu era criança, eu me lembro que a polenta, ela fazia parte da nossa alimentação, que sem ela era sinal de fome. Quando faltava o milho para nós, era sinal de que os nossos animais já não tinham mais alimento e mesmo nós na família estávamos reféns à alimentação. Portanto, temos que resgatar e continuar nos encontrando, com certeza. E é aqui, sentados na mesa e conversando, é claro, em italiano, que todos concordam com uma coisa: o quanto é importante manter viva todas essas tradições. Eu acredito sim, que continua, mas nós temos muita dificuldade, porque como a cultura ela se dissipou, ela se perdeu nesse passar desses anos, e junto com a cultura vai a língua.
e junto com a língua vai os costumes. Então tudo uma coisa amara a outra. Então nós temos aí um trabalho árduo para manter essas tradições, para manter esses costumes. Nós temos aí o Coro Titavi, que faz esse intercâmbio com a Itália. A gente faz um trabalho de aproximação com eles. Eu tive um neto, que seria o filho do Zito, ali, do meu filho, né? Ele pequeno, ele parava na minha casa. Então eu ensinava ele, eu falava italiano com ele, né? Porque o costume meu com meus filhos, meu marido, é falar em brasileiro. Mas tá, com ele eu falava em italiano. E ele sabia bastante. E às vezes eu respondia alguma coisa em brasileiro, ele dizia, vó, não, parla italiano. Ele falava para mim, né? Já foi assim muito mais forte no passado, mas confesso te dizer que é muito bom nós resgatar esses momentos que há muito tempo eu estava esperando por esse momento para nós relembrar, pelo menos, de como era de quando a gente era criança. Primeiro, que nossas famílias aqui na região costumavam se visitar.